E aí, pessoal, bem-vindos ao 9 de novembro, domingão, e hoje nós vamos estudar sobre circuncisão, a primeira aliança. Mas eu queria abrir aqui alguns momentos históricos para que nós possamos perceber o peso do 9 de novembro. Dia 9 de novembro é uma data muito especial para a história mundial e, de maneira especial, para a Alemanha. Em 9 de novembro de 1923, Hitler e alguns de seus aliados, eles não eram conhecidos, muito pouco conhecidos, eles tentam um golpe de Estado, ok? Contra o governo que havia sido eleito. A polícia então consegue conter, Hitler é preso e nessa prisão ele acaba escrevendo o seu famoso livro Mein Kampf. Nesse dia 9 de novembro de 1938, houve a famosa Kristallnacht, a Noite dos Cristais do Terceiro Reich. O governo proibiu os policiais e bombeiros de atuarem, porque nesse dia, em todo o território alemão, mais de 7.500 lojas que eram de judeus foram destruídas e saqueadas. Mais de 1.200 sinagogas em todo o território alemão foram destruídas e incendiadas. E oficialmente, oficial, hein? 30 mil judeus foram presos. 30 mil judeus alemães foram presos e levados para uma fazenda que foi preparada para essa prisão. Essa fazenda acabou sendo tão bem preparada e elaborada que futuramente, na Segunda Guerra, eles chamaram esse tipo de fazenda altamente bem preparada de campo de concentração. Sim, antes da Segunda Guerra, 30 mil judeus já estavam em um campo de concentração. Gente, mais de 2.000 pessoas morreram lá no campo de concentração por causa de um dia, 9 de novembro de 1938. E para concluir a Alemanha, acredite se quiser, a queda do Muro de Berlim aconteceu no dia 9 de novembro de 1989. E eu lembro desse dia. Foi lindo, você viu algumas imagens, né? Foi muito interessante. Os alemães ali se reencontrando, né? Famílias haviam sido divididas. E no ano seguinte, no dia 3 de outubro de 1990, a Alemanha finalmente foi unificada do jeito que a gente conhece hoje. Mas vamos à nossa lição, que está lindíssima, a lição da circuncisão. Eu achei tão legal essa lição, estudei pra caramba, olha, curti, hein? Eu diria que essa é a lição do porquê. Afinal de contas, o próprio autor da lição já começa fazendo a pergunta, né? Por que Deus mandou Josué chamar os homens e circuncidarem esses homens? Bom, vamos dar uma lida na Bíblia? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, algumas crianças, alguns jovens que saíram do Egito não sendo circuncidadas. E as crianças que nasceram no deserto, que também não foram circuncidadas, Deus chegou e falou assim: Josué, vamos dar um pause aqui. E aqui estamos encontrando um ritual, uma pequena pausa nas atividades, para que antes, né, da conquista, Deus ele falou assim: não, nós vamos fazer isso aqui. Bom, gente, precisamos entender algumas coisas. A primeira, que é a raiz de tudo. Circuncisão é a identidade da aliança que Deus faz com Abraão. Essa identidade, ela simboliza a herança de Abraão, que de maneira final, não é bem o povo judeu, mas de maneira final,
é o grande herdeiro do povo judeu, o Messias. Então, através dos herdeiros de Abraão, viria o Messias. E como Abraão era um idoso, a sua virilidade estava sendo questionada. Será que ele conseguiria uma coisa dessas? Então Deus, de maneira muito sagaz, disse assim: nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um corte no prepúcio e este símbolo aqui vai identificar que todo descendente de Abraão vai participar do cumprimento da promessa. E o povo já estava em território inimigo para conquistar Canaã. Ou seja, o povo estava cumprindo o propósito da aliança. Eles estavam no meio do negócio, ou seja, ainda não tinha sido completo, ainda estavam cumprindo a aliança. Então Deus assim, não vamos fazer isso sem antes fazer a circuncisão. Este assunto é tão legal porque quando Paulo, lá em Gálatas, né, no Novo Testamento, ele conversa ali com seus colegas judeus, né, seus amigos judeus, muitos falam, olha, os gentios que aceitaram Jesus, eles também precisam ser circuncidados. E Paulo nos mostrou uma discussão interessante, porque nesse caso, a circuncisão ela tinha apenas o propósito de receber os benefícios de Deus. E não é esse o propósito da aliança. Na verdade, a aliança, o rito, né, essa cerimônia, ela nada mais é do que um reconhecimento das bênçãos de Deus. Veja o sábado, por exemplo. O sábado é um sinal da aliança. E nós só lembramos desse sábado, desse dia, dessa aliança, no sétimo dia. Porque durante toda a semana nós trabalhamos, pedimos a Deus forças para que nós possamos continuar o nosso sustento e Deus nos abençoe. Quando chega no sábado, a gente vai lá e reconhece. A vida cotidiana, ela nos complica, né, nos cega, porque a gente se esquece de renovar o nosso pacto e a nossa aliança com Deus. Lembrem-se, o povo de Israel no deserto tem uma lição importante. Antes da conquista militar, Deus está à frente e nós fizemos uma aliança com Ele. Veja o que Ellen White diz sobre isso. Quando todos os reis dos amorreus e os reis dos cananeus ouviram que o Senhor havia detido as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, entraram em pânico. Os israelitas haviam matado 2 dos reis de Moabe, e sua miraculosa travessia sobre as águas impetuosas do Jordão encheu as pessoas de grande terror. Josué, então, circuncidou todo o povo que havia nascido no deserto. Após essa cerimônia, observaram a Páscoa na planície de Jericó. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. E amanhã nós vamos estudar sobre a Páscoa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. E compartilhe o vídeo, porque ele faz bem para a gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida no meio de guerras e batalhas e queremos renovar nossa aliança contigo. Por favor, nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.